Amém, amados? Em Lucas, capítulo 14, do versículo 16 ao 24, eu quero trazer aqui para que nós venhamos meditar um pouco nesse texto sobre o grande banquete que o Senhor já preparou para nós. Amém? Isso que nós vimos agora é apenas uma faísca do banquete. Uma faísca da emoção de estar nesse grande banquete, que em comparação é o reino dos céus. É um pouquinho do reino dos céus que desceu neste lugar, mas que um dia nós iremos saborear ele por completo nos céus, amém? Por enquanto vamos tendo só uns spoilers dele aqui na terra, amém? Falando bonito, igual o João. Diz assim: porém, ele lhe disse, um certo homem fez uma grande festa e convidou a muitos. E à hora da festa, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos, de um a um, começaram a dar desculpas. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, e importa ir vê-lo. Disse o segundo: aí ele completou: rogo-te que me desculpes. E o outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me desculpes. E outro disse: casei e, portanto, não posso ir. O infeliz nem pediu desculpa. Negócio de casamento, hein, irmão? Nem aparece, nem para dizer oi. Enfim, não sei o que faz tanto, mas nem pediu desculpa. Casou e não vou e acabou. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então, o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade de Águas Lindas e traz-me aqui os pobres, aleijados, e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandastes, mas ainda há lugar. Fale assim: ainda há lugar. E disse o Senhor ao seu servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha festa. Palavra de salvação. Põe a mão no seu coração, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor amado, eu entrego, Senhor, a minha vida e a vida de cada um dos teus filhos que aqui se encontra, meu Deus, em tuas mãos. E peço, Senhor, que através, Senhor, desta palavra, os nossos corações venham se encher de força, ânimo, vigor e restauração, meu Pai. Que o teu Espírito que paira neste lugar venha pairar, Senhor, sobre as nossas vidas, hoje e para sempre. Amém. Amém, amados? Vocês viram aí? Que notícia. Lá estava, amados, o nosso Senhor Jesus Cristo, conversando com os seus discípulos. E daí surgiu uma conversa sobre o reino dos céus. E o nosso Deus, à época, gostava muito de falar em parábolas, em comparações. Comparações que aquele povo entenderia, assim como hoje. Nós falamos uma linguagem mais simples para que nós venhamos entender. E naquela época, essa situação era real. O Senhor falou: vocês querem entender sobre o que é o reino dos céus? Vou falar sobre um banquete. E ele foi falando todo esse texto. Jesus, ele começou a comparar o reino dos céus com um grande banquete. Um banquete onde há muitos convidados e convidados específicos. Convidados que tinham sido escolhidos a dedo. Convidados a qual aquele pai de família, aquele senhor, achava de suma importância estar naquele lugar.
E eu te pergunto, um banquete já vem na nossa mente. Como é bom ser convidado para uma festa? Sim ou não? Quem é que gosta aqui de ser convidado para uma festa? Ainda mais quando alguém fala assim para a gente, vai ser um banquete. Rapaz, quem é que pensa duas vezes? Só de imaginar, irmãos, eu já imagino aquela mesa posta assim enorme, daqui até lá no final. Com aqueles pratos, aquela ornamentação que só as meninas aí da ornamentação sabem fazer. Os pratinhos, os detalhes, sabe, tudo perfeito. E naquele banquete, naquela mesa, sabe, um monte de comida. Quem pensa assim igual eu? Massas, carnes de diversas qualidades, frutas, uvinhas doces lá do céu. Essa é boa. Queridos, várias comidas. Qual a comida preferida aí? Caldo de abóbora com camarão, né? Bobó de camarão. Caldo de abóbora, delicioso, da Vanice. Ovo frito. Carne de porco, arroz, enfim, queridos. Fala aí uma comida que você gostaria que tivesse nesse banquete. Fala aí, pode falar. Tá todo mundo com fome, hein? Espera lá, vai ser rápido e certeiro, igual a Tramotina aqui. Vão rindo, vão rindo. Queridos, como é maravilhoso nós sermos convidados para uma festa e nos alimentarmos com aquela comida material e substancial que é necessária para o nosso corpo, para a nossa vida, para o nosso corpo físico, a qual nós nos alimentamos, bebemos, comemos e ficamos felizes. O reino dos céus, o reino de Deus, Ele comparou como um banquete, um lugar de delícias, onde você se sacia e onde você se alegra, amém? E onde você é convidado e não paga nada. Primeira coisa, quando te convida para uma festa, você já fala, eu vou lá, porque eu vou comer, encher a minha pança. E também alegrar o anfitrião, né? Por consideração. Mas eu te falo, essa festa, queridos, física e natural, a gente come e bebe, mas a gente volta a ter fome e sede. A gente precisa se alimentar novamente, uma hora a gente tem que se alimentar novamente, porque é tudo muito lindo e maravilhoso, mas passa, porque a gente volta a ter fome e sede, nesse banquete terreno. Mas o Senhor está falando no banquete espiritual. Jesus, Ele está falando no banquete que o Pai preparou para nós. E esse banquete é para mim e para você, amados, e para tantos quanto quiserem. E nesse banquete, queridos, que o Pai preparou para nós, ninguém mais terá fome e sede, porque o próprio Jesus é o alimento que sacia a nossa vida. Cristo é o alimento que nos sacia, que nos enche, que nos preenche, de modo que a fome, que a nossa fome, a nossa sede interior são totalmente saciadas pela presença maravilhosa do Senhor. Eu quero te perguntar, quantos aqui estão se sentindo assim, saciados? Só com esse mover. Quantos conseguiram se permitir a experimentar um pouquinho desse banquete que o Senhor nos ofereceu há poucos minutos atrás? Diga um amém bem forte. Amém. Não sente mais leve? Não sente mais saciado? Mas não te preocupes, se caso você, por algum motivo, ainda não conseguiu sentir um pouco de saciedade, é assim que fala? Você irá sentir, amém? Porque o banquete ainda está aqui. E Ele ficará aqui eternamente, amém? Glória a Deus! Aí você me fala, quem são os convidados? Eu já falei, somos nós. Os convidados não tem exceção, são todos, diga todos.
Às vezes você ainda pensa, mas será que eu sou digno de ser convidado para esse banquete que o Senhor preparou no céu e já preparou na terra? Porque tudo o que é no céu é na terra. A terra é cópia, modelo e sombra daquilo que é no céu. Então o Senhor preparou sim. E é para você sim. Não se sinta indigno de desfrutar do banquete que o nosso Deus preparou para nós, para você, amados. Enfim, mas aqueles convidados que foram chamados para estar naquele lugar, infelizmente eles se portaram de uma forma terrível. Uma das formas mais terríveis que um ser humano pode se portar diante de um grande convite desse. Foi com indiferença, amados. Fizeram o quê? Vista grossa. Colocaram o quê? Dificuldade. E deram desculpas. Fala comigo. Deram desculpas. Que terrível. Você ser convidado para um grande banquete. A pessoa está te honrando. E simplesmente você dá uma desculpa. E pior do que isso, você primeiro aceita o convite. E na hora H, você dá uma desculpa. E não comparece ao grande banquete. Vocês estão entendendo, sim ou não? Eu não estou falando, e coloque amor em minhas palavras, de algo que você está impossibilitado, falando materialmente, de estar, queridos. Você tem uma justificativa plausível. E não uma desculpa esfarrapada. Uma justificativa é uma coisa. Uma desculpa esfarrapada é outra. E eu vou te falar a diferença. Deus aceita o teu arrependimento. Mas Ele odeia as tuas desculpas. Faz aí assim, ó. Deus, Ele aceita a tua justificativa plausível, necessária. Não fui porque estava internado no hospital, Senhor. Mas eu queria muito estar lá comendo. Mas eu estava uma vida de rei e de rainha. E me internei. O Senhor aceita a tua justificativa. Mas você estando em casa, eu não vou não porque não tinha uma roupa adequada. Pede emprestado. Faz igual aquela mulher viúva. Sai pedindo as vasilhas aí, pede emprestado uma hora, uma roupa te cabe. Se não couber, põe um lençol e amarra no meio, vai. Pega um de cetim. Mas não dê desculpas. Amém? Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Queridos, e quantas vezes nós estamos falando, mas agimos igual aqueles convidados que deram desculpas? Não é verdade? Nós agimos assim. Nós temos que nos arrepender. Porque quantas vezes o Senhor tem nos convidado a uns banquetes especiais e nós temos dado desculpa para o nosso Deus. Porque nós estamos acostumados, sabe, em colocar dificuldade em tudo. Vocês conhecem aquela pessoa que põe dificuldade em tudo? Tudo é uma dificuldade. Se está sol, está quente demais. Se está chovendo, está frio demais. E por aí vai. Se está feliz demais. Se está triste demais. Para de colocar dificuldade nas coisas, gente. O reino de Deus não é alvo das nossas dificuldades. E muito menos das nossas desculpas. Amém? Mas eu vou te falar uma coisa. A maneira que nós encontramos para dar as nossas desculpas é simplesmente a forma de nos isentarmos de nossas culpas. Todas as pessoas que dão desculpa esfarrapada, sabe o que ela está querendo dizer? Eu estou me isentando das minhas culpas. Porque é muito mais fácil tirar a culpa de si e dar uma desculpa qualquer. Sim ou não? Nós entendemos, querido, que aquilo a qual nós damos desculpas é porque não é prioridade para a gente. É porque não é importante para a gente.
Porque se for importante, prioridade, nós não damos desculpas. Nós agimos de maneira diferente. Porque quando as coisas são para mim, eu não dou desculpa. Eu não acho dificuldade. Eu vou lá e faço. E porque quando as coisas é para o reino dos céus, do Senhor, e para outra pessoa, nós arranjamos um dicionário de desculpas. Uma mais estranha do que a outra. É verdade? Sim ou não? Sim ou não? É verdade. E eu vou te falar, ó, algumas coisas na nossa vida, nas nossas vidas, não são objetos de desculpas. Hoje o Senhor vai arrancar da nossa vida as nossas desculpas. Amém? Quantos aqui já deram desculpa? Levante a mão, não. Se for levantar a mão, quantos? Para outra pessoa, para o reino dos céus. Fala a verdade, irmãos. Sim ou não? Sim. Mas é por isso que Deus quer tirar toda desculpa esfarrapada da nossa vida essa noite, amém? Não são objetos de desculpas, queridos. Sabe o quê? O nosso emprego não é um objeto de desculpa para você pegar e estar usando como desculpa. Ah, o meu trabalho, é por isso que não deu para mim. Ah, foi o meu emprego, isso e aquilo. O seu emprego não é objeto de desculpa. Os seus negócios não são objetos de desculpas. Os seus filhos não são objetos de desculpa. O nosso tempo também não é um objeto de desculpa. E os nossos compromissos não são objetos de desculpas. O Senhor te deu uma inteligência extraordinária para você poder cronometrar o seu tempo e não usar essas coisas como desculpa para justificar a sua culpa. Amém? Sim ou não? O Senhor te deu tudo isso e Ele vai te dar tudo mais. Mas eu quero te deixar um alerta. A partir do momento que você começar a usar isso aqui como objeto de desculpa em sua mão, o Senhor tira. Vamos por exemplo simples? Tem uma grande obra para fazer. E é necessário você. Aí você vai e diz, oh, meu emprego, pastora, é uma desculpa. Não que eu estou dizendo que você estivesse mesmo trabalhando, mas às vezes você nem está. Mas você já aproveita. O que eu falo? O que eu falo? O emprego. Então tá bom, meu irmão, eu te compreendo perfeitamente. É algo muito interessante. Só que aí a pastora já sabe que você está de folga. E quando a pastora sabe que você está de folga e não quer se doar um pouquinho para esse grande banquete, que é o reino dos céus, aí ela entende que não é uma justificativa plausível, e sim uma desculpa esfarrapada. Vocês sabiam que esses 3 aqui que deram a desculpa para esse grande pai de família, era tudo desculpa esfarrapada? Primeiro, vai-se o primeiro convite para saber se naquela data a pessoa poderia estar. O segundo era só para chamar, porque o primeiro a pessoa já tinha dito sim. A primeira pessoa que falou, eu vou cuidar do terreno, vou ter que olhar o terreno, desculpa, mentira. Ninguém compra um terreno para poder ir ver depois. Principalmente naquela época, tinha já dado uma olhada para depois comprar o terreno, sim ou não? Então aquilo era uma desculpa. Juntas de boi, comprei 5, vou lá olhar, mentira de novo. Por quê? Naquela época, você olhava os bois primeiro, porque tinha a canga, aquelas cangaias assim que ficavam no pescoço do boi. E aqueles boi, a junta era de 2 boi, cada junta. E aquela junta era para arar a terra. E os bois tinham que ter o mesmo passo. Então, antes de comprar, tinha que ver se o boi estava alinhado. E quando dá desculpa, eu tenho que ir lá ver o boi, mas a Bíblia diz que já comprou. Então, já tinha visto. Então, era uma desculpa. E o que casou, eu não quero nem comentar, porque se eu ver a Amanda na minha frente...
Nem pediu desculpa, irmãos. Que coisa terrível, hein? Enfim. Então, amados, era desculpa. Então, você tem que prestar atenção. Se é mesmo uma justificativa plausível ou se você está dando desculpa esfarrapada. Sim ou não? Sim, isso vai para mim também. Quantas vezes eu estou doida para dar uma desculpinha? Aí eu lembro que eu sou a pastora, aí tem que vir para a igreja. Oh, meu pai, dá uma desculpa para quem? Para quem? Pastora Patrícia, pastora Vanessa, pastora... Ai, Leoilde, para quem que eu vou dar aí? Aí não tem como dar não, porque as outras já estão dando mais desculpa do que eu. E ainda dizendo que é justificativa plausível. Brincadeira, irmãos, não existe isso não no nosso... Aqui não existe desculpas. Amém? Pode aplaudir a sua vida, porque você não dá desculpas. Só lá em Israel, que ó, o que fizeram aqui na parábola que Jesus contou? Jesus veio para eles. Aquele povo convidado era os fariseus, os religiosos. E eles fizeram o quê? Deram desculpas. Pelo que eu estudei é isso. Se não for, aí é os teólogos aí que erraram. Aí, aqueles outros coxos, cegos, que a gente não fica com curiosidade de saber, não é? Eram os judeus. E os que estavam lá na vala, eram nós. Os que estavam na vala, jogados lá do outro lado do mundo. Era nós, irmãos, os gentios. E a palavra de Deus chegou até nós, amém? Graças a Deus por isso. E nós que já estava mesmo sem eira e nem beira, não demos desculpas, apenas aceitamos, amém? Não vimos, não sentimos, não cheiramos, não pegamos, mas Ele é real e nós acreditamos no nosso Deus que veio a este mundo e morreu por mim e por você, amém? Então, amados, eu queria contar aqui um testemunho, não, teve um dia que nós tivemos 3 eventos para ir. A gente até antecipou o horário do primeiro, mas nós cumprimos os 3 eventos, amém? Sabe por quê, irmãos? Porque nós entendemos que as pessoas, o reino de Deus, são prioridades para a nossa vida. E nós honramos os nossos compromissos, porque é tão ruim você convidar e alguém simplesmente não te honrar, sabe? Não dar uma justificativa, não falar nada e depois vir só com aquela desculpinha esfarrapada. Eu até aceito, mas digo assim, traga o presente para ir diminuindo aqui. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque quando nós queremos, nós fazemos. Quando você não quer, você dá desculpas. Mas quando você quer, meu irmão, todas as barreiras são eliminadas. Concorda comigo? Nós fomos numa hora mais cedo, ficamos lá um pouquinho, fomos no outro, ficamos até mais um pouquinho, e depois ainda fomos lá fazer a rebarba final. Mas todos ficaram felizes com a nossa presença, e nós ficamos honrados em poder cumprir com esse compromisso, com esses 3 compromissos. Então, nós não devemos perder o essencial. Não devemos, irmãos. A vida, ela vai nos enchendo de ocupações, não é verdade? Ocupamos-nos com tantas coisas e deixamos perder o que é essencial. Na parábola, né, que nós acabamos de ler, cada um tinha uma ocupação. E isso é bom, porque Deus não chama preguiçoso para a sua obra. Deus chama quem é trabalhador e quem tem ocupação. Sim ou não? Se preocupe não que aqui é rápido, senão o irmão vê as folhas e diga, eita meu Deus, é hoje que a gente sai meia-noite. Não é não? A gente olha assim, vê quando a pessoa está com muita folha, fica, vixe, mais uma. Então, queridos, algo precisa ser feito. Nós temos que ter compromisso próprio. Nós temos que identificar o que é prioridade essencial e importante para nossas vidas. Eu vi um quadro, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um quadro. Tem um quadro assim que tem umas imagens, que tem um bebezinho
e na imagem está escrito assim, novo demais para pensar em Deus. Já viram esse quadro? Já viram? Aí depois, logo adiante, eu acho que esse bebezinho, né, ficou um jovenzinho, e está lá o quê? Curtindo na baladinha com as menininhas, e aí está escrito o quê? Jovem demais para pensar em Deus. Logo em seguida, né, o jovem muito feliz vai e casa. E está lá ele casadinho, né, o casal aqui que não deu nem pediu desculpa, né? Foi, eu casei e não vou não. Está ali, ó, casado, feliz demais para pensar em Deus. Depois que casa, irmão, é que a coisa fica estreita, viu? Vai pensando aí quem quer casar, que é a maravilha não, viu? A terceira maravilha não, é a oitava. Mas é necessário também, né? Então, tá lá, depois de casou, o que é que acontece? Trabalhar para sustentar a casa, a mulher e os filhos, tudo que vier. E aí, o que é que acontece? A imagem, ocupado demais para pensar em Deus. E depois disso, queridos, tem outra imagem que está escrito assim, ele todo velhinho, o Jean fazendo o velhinho para mim, e eu morrendo de rir. E eu já não dou conta de fazer esse velho não, e o Jean fazendo o velhinho para mim. Então, está lá escrito, velho demais para pensar em Deus. E o final qual que é? Hã? Morto demais. E eu vou te falar, hein? Quantos mortos o Senhor não está querendo ressuscitar, hein? Quantos mortos o Senhor não está querendo ressuscitar, hein? Talvez um morto que você acha é só o seu físico, mas como é que está o teu espírito? Só que aí, queridos, não é tarde demais não, ainda há tempo. Amém? Sim ou não? Mas lá na imagem estava uma lápide, uma sepultura, e lá escrito, tarde demais para pensar em Deus. E com as ocupações da nossa vida, isso tem acontecido, queridos, na vida de muitos. Quer Jesus? Não, agora não, estou curtindo. Quer Jesus? Não, eu estou tão ocupado, trabalho demais, não tenho nem tempo de ir para o culto. Quer Jesus? Não. E é sempre uma desculpa. Aí depois que morre, aí fica lá. Ô, pai Abraão, fala para... eu quero voltar lá. Fala para os meus irmãos não vir para o mesmo lugar, porque foi tarde demais. Mas nessa noite eu profetizo que na tua vida não é tarde demais. Sabe o que é que vai estar escrito na tua lápide um dia? Combati o bom combate. Guardei a fé, encerrei a carreira. E agora o que me resta é o banquete que o Senhor Jesus preparou para mim. Aleluia! Quantos creem nisso? Dê um glória a Deus bem forte. Aleluia! Combati o bom combate. Pensei em Deus na minha juventude, onde foi que Deus me encontrou. Daquele momento em diante, o Senhor tem sido o centro da minha vida, a prioridade da minha existência e a minha essência. Amém? Sim ou não? Não troque, queridos, o que é eterno para aquilo que tem prazo de validade. Não troque. Escute o que eu estou lhe falando. Todos nós aqui temos um prazo de validade, amados. De novo passou, de novo se salvou, de novo escapou, de velho não passa. E vai fazendo a contabilidade aí, do seu prazo de validade. Vai vendo se você acerta, entendeu? Mas é 120, amados. Tem uns aí que já está na metade, já está numa boa ideia, 51, né? Uma boa ideia para a idade, uma má ideia para quem quer tomar todas. Então, os cabecinha brancos, os barba negra, entendeu? É isso, irmãos. Os carecas. Oh, perdão, irmão. Queria falar isso não, viu? Me perdoa aí quem tem pouca telha aí. Mas tudo passa. Amém?
Então, queridos, não troque o que é eterno para aquilo que tem um prazinho de validade. Olha, tu nasceu, beleza, mas tu já tem uma plaquinha em algum lugar com teu prazo de validade. E te digo mais, quando a tua hora chegar, a data chegar, a morte chegar, que tá aí uma danada que não dá para a gente escapar e nem enganar. Porque é igual aquela história que ela fez um acordo com o cabeludo, e aí disse que tal dia ia pegar ele. Só que no dia o cara foi lá e rapou a cabeça. Aí ela chegou e disse, que eu não acho o cabeludo, eu vou levar esse careca. Adiantou? Menino, chamou tua senha, 333. Meu amigo, não adianta dar espaço para outro irmão, entra aqui no meu lugar. Vai lá, eu te dou, ninguém dá vaga de fila de banco, de fila de supermercado, não, mas dá morte que é dar vaga, vai lá, vai lá. E ela fala, não, meu amiguinho, é você mesmo. Agora, já que você não trocou o que é passageiro pelo que é eterno, você vai se regozijar no seio lá, no pai Abraão, no seio do teu Senhor. Amém? Você, vá logo, vá com pressa que as uvas estão preparadas, docinhas. Eita Deus. Só que aí vai mais uns 60 anos para esse velho ficar me perturbando. Amém, amados? Então entenda, nós não estamos induzindo você a ter uma espiritualidade vã, entendeu? Te forçando a querer, entendeu? Ter uma grande espírito. Não, queridos, não é isso. Mas uma coisa eu te digo, o próprio Deus, Ele procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. E quantos adoradores nós temos aqui? Amém. E os verdadeiros? Amém. E os verdadeiros? Amém. Tem que ser mais forte, hein? Quantos adoradores nós temos aqui? Amém. E os verdadeiros adoradores? Amém. Se você não é, irmão, trate de ser, porque a Caetana anda rondando aí. Caetana é a morte, que quando o Edivaldo viu, que ele quase morreu, aí rapidinho ele resolveu casar com a Vanessa. Né, Edivaldinho? Queridos, precisamos servir ao Senhor com o intuito de viver para Ele e com Ele. Hebreus 12, 14 vai dizer o seguinte, seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então eu te falo, não deixe que as suas ocupações, queridos, as nossas, é nossa, não é só de vocês não, é minha também. Não deixemos que as nossas ocupações e afazeres criem um muro entre nós e o nosso Deus. Amém? Não deixe que o mundo te roube. Não deixe que os afazeres do mundo, das suas ocupações, roube a sua comunhão com Deus. A oportunidade de você estar com Deus. Porque é verdade, queridos, tem hora que o cansaço é tão grande, as ocupações são tão grandes, que isso tem nos roubado em muitas coisas. Sim ou não? Tem roubado, e a gente ainda pior do que isso, nós temos nos enganado, que não estamos sendo roubados, mas estamos. Tem que ver isso, queridos, tem que ficar atento. As nossas iniquidades, elas fazem separação entre nós e o nosso Deus. E faz mesmo, e iniquidade, você sabe o que é? Um pecado aí, no significado mais simples. É um pecado repetitivo. Você tem remorso, que diz que é um arrependimento, mas está fazendo de novo. Você está toda hora fazendo aquilo. E isso acabou virando uma iniquidade, porque você não sente mais que está fazendo algo de errado. Para você se tornou normal. E essa iniquidade nos afasta do nosso Deus. Vocês sabiam disso? Sim ou não? Assim como as suas faltas e muitas coisas te afasta do teu Deus, como se eu também fizer, vai me afastar do meu Deus. Vai nos afastar do nosso Deus. O reino de Deus, queridos, é questão de prioridade. Tem aquele versículozinho que todo mundo canta ao dizer, mas não faz. E nós precisamos tomar as rédeas da nossa vida e começar a seguir o que a Bíblia nos ensina. Buscar em primeiro lugar o reino, e as demais coisas vos serão.
É o ditado, né? O ditado não, o versículo que a pessoa usa como ditado, porque não está mais nem fazendo sentido. Porque, na realidade, é buscar em primeiro lugar as minhas coisas e as do reino de Deus quando sobrar tempo. E o tempo, você é que faz. O seu tempo é você que faz. Amém? Então, queridos, o reino de Deus é questão de prioridades. Todas as coisas são importantes. Eu não estou desfazendo de nenhum aqui. Porém, existem algumas que são prioridades e nós não podemos abrir mão delas. E o reino de Deus é uma questão de prioridade. Não é um hobbyzinho para a gente, não. Fazer quando der, quando puder, quando sobrar tempo, quando arrumar tempo, não. Nós vivemos, querido, numa sociedade atolada. Fala comigo, atolada. Fala forte, atolada. Sabe de quê? De compromissos, de agenda, de pessoas que estão sempre ocupadas com suas próprias coisas. Quanto mais você se ocupa com as suas coisas, menos tempo você tem para Deus. É verdade ou não é? Eu digo por mim. Quanto mais eu estou ali ocupada com as minhas coisas, quando eu me dou fé, menos tempo eu estou tendo para Deus. E ainda acho que estou fazendo muita coisa. Pobre ilusão de uma pecadora. Então, queridos, tem coisas que são importantes e essenciais para a nossa vida. Nossa família, vocês concordam, sim ou não? Fala, família. Nossa saúde. Vocês têm cuidado da sua saúde? Tem gente que não vai ao médico já tem um tempão. Olha que a gente não teve um bom resultado de alguém que nós amávamos muito, por não cuidar da sua saúde. Porque você tem que estar bem, entendeu? Com a sua saúde em dias, para você dar prioridade para a sua família e para o reino de Deus. Amém? Sua vida espiritual precisa estar saudável, precisa estar alinhada com a vontade absoluta de Deus. Ah, pastor, eu cuido muito bem da minha família. Eu dou muita atenção, viajo muito com a minha família. Minha vida espiritual, tá bombando. Eu oro 1 minuto por dia. Tá demais. Minha saúde, não sinto nada. Forte como um touro. E o diabo tem contra-atacado. E você tem dormido nisso. Não tem colocado prioridades. E o reino de Deus, queridos, é a certeza que é uma das primeiras prioridades. Aí eu falo, beleza, está tudo certo. E aí eu te falo mais. Sabia que o reino de Deus é sua família também? Reino de Deus também é a sua saúde? Reino de Deus também é a sua vida espiritual? Reino de Deus engloba tudo, queridos. Nós somos o reino de Deus na terra. Porque o Senhor usa a tua vida. Nós somos filhos do nosso Deus. E a nossa obrigação é fazer com que o ID que Jesus nos confiou vá a outras pessoas, a outras nações. Amém? Se nós não formos tão longe, vamos ao nosso vizinho, vamos às nossas vizinhanças aqui, nossas cidades, nossas águas lindas. Amém? Mas tem que ir em algum lugar. Não pode morrer na gente. Precisamos ficar alertas, né? Quando, olha só, precisamos ligar o botãozinho de alerta, falar alerta. Sabe quando? Quando nós considerarmos não, sabe o que é? Considerarmos não ser necessário participar dos cultos. Alerta. E a célula, e ainda por cima levar um amigo, um vizinho, um parente, alguém que está precisando ouvir a palavra. Quando nós considerarmos não precisar vir aos cultos, ir à célula, alerta. Visitar os enfermos, aí tem gente que fala, o reino de Deus não é só essas 4 paredes, não. Mas tu não está conseguindo vir nem nessas 4 paredes, como é que tu vai às viúvas, os enfermos e os órfãos? Como é, irmãos? É se fortalecendo aqui para depois você ir. Então, se você está bem aqui, com certeza, você alcançará essas outras pessoas. Amém, queridos? Sim ou não? Precisamos ficar alerta quando não considerarmos necessário orar, ler a palavra, tirar um momento de devocional. Aí você precisa ficar alerta, porque tem algo errado. E quando você faz rápido e rasteiro, sabe aquela coisa? Rapidinha, rasteira ali, sempre agonizado, porque está com pressa e sempre tem que, priorizar outras coisas.
fique alerta. Fique alerta, porque tem algo querendo roubar a sua vida com Deus. Tem algo querendo roubar o convite que Ele te entregou para desfrutar do grande banquete que o Senhor já preparou para nós. Fique alerta. E o pior do que tudo isso é quando nós dizemos não tenho tempo, mas acaba, queridos, que nós paramos horas e horas e nos ocupamos, sabe, com tantas parafernálias que o mundo tem nos oferecido. Como? Computador, Instagram, redes sociais. Não é verdade? O que mais? Nossos compromissos de trabalho, televisão. Querido, tantas coisas que são boas, não são ruins não, e eu não estou falando para você deixar de usar não. Mas fique alerta quando essas coisas estiverem sendo prioridades na sua vida do que as coisas que vêm do alto. E daí, para as coisas que vêm do alto, você diz, não tenho tempo. E para essas coisas, você gasta todo o seu tempo. Fique alerta. Amém? Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Queridos, não caia num ciclo vicioso, né, de perca de tempo, de modo que a vida se torna, sabe aquela loucura? Aquela, ai, meu Deus do céu, estou morrendo. Pare. Sabe por quê? Tanta gente louca com as ocupações desse mundo. E quando se pega enfermo, vai ficar onde? Vai parar onde? Paciente, no hospital, quietinho, dias após dias, sofrendo dores e clamando, Senhor, se o Senhor me der mais uma oportunidade, eu farei diferente. Eu vejo isso, querido, eu vejo isso com muita dor, assim, porque às vezes a pessoa, tudo é uma negativa, que seja para a sua família, né, suas questões, né, de negócios, empresa, emprego, que também é necessário. Eu não estou falando que não é necessário. Faça. O que eu estou chamando a sua atenção é que não coloque só isso como prioridade. Priorize o reino de Deus dentro dessas coisas, porque você pode pegar tudo isso e colocar junto com o reino de Deus. O reino de Deus sendo prioridade e essas coisas sendo acrescentadas. O que me preocupa é quando essas coisas estão como prioridades e o reino de Deus nem é acrescentado. Amém? Então, olha, não caia nesse ciclo vicioso, né, de perca de tempo, de loucura, de, o tempo para Deus é o que sobra, né? Hoje quase não se sobra tempo para Deus e Deus acaba não tendo tempo na sua vida para te abençoar. Deus quer te abençoar, mas tu não tem tempo para Ele. Como é que Deus vai ter tempo para você, se você não tem tempo para Ele? Não seja uma pessoa especializada em dar desculpa, porque tem muita gente especializada. É uma melhor do que a outra. Eu fico até pensando, já tem até doutorado, em tanto dar desculpa. Não seja, querida, essa pessoa. Diga assim, desculpas, nunca mais. Queridos, não abra mão de ser abençoado por Deus. Amém? Esse protocolo de dar desculpa é igual eu falei no início. É somente, queridos, para nos isentarmos de nossas culpas. E o Senhor, Ele detesta quem dá desculpa. Mas o coração dele é contrito, aquele que se arrepende. Amém? É igual aquela criança quando quebra um copo. Não fui eu, não. Quem foi que quebrou esse copo? Não fui eu, não. Quando dá desculpa, a gente ainda fica, esse menino. E quando acusa o outro, foi fulano. Pastora, não fui eu não, hein? Foi a minha esposa que não quis ir para o culto. Aí eu acabei ficando com ela. Não fui eu não, foi o meu marido. Aí acaba, entendeu? Não, queridos. Você tem que ser um agente de Deus para ajudar a pessoa que está do seu lado, amém? E parar de dar desculpas. Eu estou assim por causa do governo. É o Nine. É o Nine que está me prejudicando. Para com isso, querido. Governo nenhum pode te prejudicar quando Deus tem sido o nosso governo. Amém? Então, meus pais é porque não me deram atenção.
eu dou desculpa esfarrapada, eu quero me isentar da minha culpa por causa disso, por causa daquilo, né? Sem contar que existem as pessoas ainda por cima que dão desculpa ainda recheada, sabe de quê? De violência verbal e falta de amor. Porque muitas vezes quando a gente vai falar, ela ainda fala assim: não fiz, não fui, porque não quis. Aí Jesus vai falar assim: pois eu preparei um banquete para você, e você não vai, não estará, porque eu não vou te querer lá. Aparta de mim, maldito, para o fogo eterno. Porque eu tive sede e não me deste de beber, eu tive fome e não me deste de comer, estive preso e não me visitaste. E agora, não adianta ter profetizado, ter feito tanto labaxé de cego, e chegar aqui querendo a coroa e entrar no banquete, não. Porque eu não te conheço. Porque você não usou de bondade, de prioridade. Você não teve a minha essência na tua vida. Só me deu desculpas, entendeu? Só não dava desculpa quando queria se aparecer. Mas quando era algo que ninguém via, você não fez o que deveria ter feito. Então, Deus não se agrada de desculpa. Isso aborrece o Pai, queridos. Por isso, na parábola, Ele mesmo diz: esses que gostam de dar desculpas não vão participar da festa. É por isso que hoje eu profetizo sobre a minha vida e a tua vida, que a partir de hoje essas desculpas venham cair por terra das nossas vidas. Quantos creem, digam um amém bem forte. Uma pessoa que deu desculpa, Saul. Uma pessoa que se arrependeu, Davi. Você lembra? O pastor Edivaldo pregou. Eu entendi quase a metade da Bíblia aqui, na quarta. Foi bom. Mas aprendi, queridos, que não se deve dar desculpas. Porque quando Saul foi lá, ofereceu o sacrifício que não era para ele ter oferecido, que era para Samuel oferecer, quando Samuel chegou, ele deu logo uma desculpa, e ainda botou a culpa no coitado de Samuel, que Samuel tinha demorado. Desculpa esfarrapada, meu amigo. Tu perdeu teu reino. O Senhor irá confirmar teu reino para todo sempre, mas hoje tu perdeu teu reino. Por causa da tua desculpa. Davizão pecou que até os cabelos da gente arrupia só de ver o que ele fez. Mas na hora que Natan confrontou ele, porque tem muita gente que não gosta de ser confrontado, né? Mas olha, se é para o teu bem, eu te confrontarei. E o Senhor te confronta e me confronta. Amém? Se é para o nosso bem. Mas na hora que Natan confrontou Davi rapidinho já se escorregou, rapaz, no meio do chão. E já disse assim: pequei contra o Senhor. Ele reconheceu a sua culpa. Saul não. Em vez de ele dizer, eu pequei, não. Ah, tu demorou, o povo estava indo embora, os inimigos avançando, eu queria fazer o churrascão. Aí, levou aquela sentença. Foi eliminado. E aí, Davi não, já se entregou e disse, eu mesmo. Sou eu, Senhor. Eu aqui, ó, Davizão, o pecadorzão aqui. Pequei contra o Senhor. Ia morrer, irmãos, mas aí o Senhor perdoou o pecado dele. Amém? Sofreu, mas foi perdoado, porque se arrependeu. Deus não ama desculpa, mas Ele aceita o nosso arrependimento. Amém? O que precisamos fazer para reverter essa situação? Se por acaso eu e você está dando tantas desculpas, o que nós precisamos fazer para reverter essa situação? Sabe o que nós precisamos fazer? Reconhecer que temos culpa no cartório. Assumir nossas responsabilidades. Pegar firme, queridos, o timão de nossas vidas, para que nós possamos mudar a nossa realidade. Amém? Devemos correr atrás de cumprir os princípios para viver as promessas. Tem muita gente que quer promessa de Deus. Senhor, dai-me a tua promessa, dai-me a tua promessa. Aí o Senhor diz assim, eu te dou um princípio e te abençoo com a promessa. Mas você vai ter primeiro que cumprir o princípio, para depois receber a promessa. Amém? Lembra de Abraão? Olha, Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei. Deixa teu pai e tua mãe, vai para lá. É um princípio. E lá eu farei de ti uma grande nação. É uma promessa.
Ele só conseguiu a promessa quando ele cumpriu o princípio. E ainda teve um meio intervalo lá que ele levou o sobrinho dele, para ainda atrapalhar um pouco a vida dele, porque tem que cumprir princípio, irmãos. Se você não cumpre princípios, você não desfruta das promessas. Amém? Quais são as nossas desculpas? Quais são as desculpas que nós inventamos? Porque é tudo inventado. Para não ocuparmos com a possibilidade de participarmos do banquete do rei. Temos que prestar bastante atenção, amados. Bastante atenção, porque assim como na parábola, trouxeram os pobres, os aleijados, coxos, marginalizados, que viviam a margem da vida e tomaram posse do reino. Corremos também um sério risco, se nós ficarmos de fora, se não dermos prioridade, se não dermos tempo àquilo que realmente merece tempo, se o reino de Deus não for essencial e primordial na nossa vida. Reino de Deus é questão de prioridade. Fala comigo, reino de Deus é questão de prioridade. Não é aquela questão de você dizer, eu amo o Senhor, Ele é tão importante para mim. Deus não é importante para nós, queridos, pelas palavras que saem da nossa boca, mas de acordo com o tempo que damos às coisas dEle. Vou repetir, Deus não é importante para nós pelas palavras que saem da nossa boca, mas de acordo com o tempo que nós dedicamos às coisas dEle. Amém? E o banquete está posto, a mesa está preparada. É preciso aceitar o convite. Quem está com o seu convite aí? Levanta a mão bem alto. Quem está com o seu convite? Abaixo. Quem perdeu o seu convite? Quem ainda não pegou o convite? O convite, sabe qual que é? Você aceitar o nosso Jesus. É o convite, o maior convite que Ele faz para você nessa noite. É você aceitá-lo. Porque a partir do momento que você aceita o Senhor Jesus, Ele prepara um banquete para você desfrutar, tanto aqui na terra como no céu. Então, amados, é preciso aceitar esse convite, não colocar desculpa nem ocupações como prioridade. Daremos a Deus o que é de Deus. Não adianta você fugir do propósito de Deus para a tua vida, eu vou deixar isso claro. Pois irá se cumprir de uma maneira ou de outra, você querendo ou não. Lembra de Jonas? Querendo ou não, Jonão, né? Jononas, o Jonão, teve que cumprir o propósito dele. Só que ele escolheu a pior forma, sofreu para cumprir o propósito. E aí depende de você. Quer a melhor forma ou quer a pior forma? Porque ele vai te pegar. Amém? Se ele tem um propósito na tua vida, amado, não adianta dar desculpas, não. Você pode até ficar fora do banquete, se você não vigiar. Mas o teu propósito, meu amigo, você vai cumprir. Assim como Jonas cumpriu. E infelizmente foi da pior forma, mas cumpriu. Mas daí você escolhe. Hoje, eu só quero fazer um convite para vocês e para mim também. Que nós venhamos eliminar as desculpas das nossas vidas e realmente se arrepender de todas as coisas que estavam afastando eu e você do nosso Deus, de participar desse banquete.